Amém, amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. É com muita alegria que mais uma vez estou aqui para falar do amor de Deus por mim e por você. Só que hoje um pouquinho mais, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar novamente ao Senhor. Pai, Pai, Criador dos céus e da terra. Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque te amamos, Senhor. Revigora a nossa alma. Sim, Deus, revigora a nossa alma, revigora a alma de cada irmão que está aqui nessa noite, Pai. Enche o nosso coração de alegria. Sim, Pai, o nosso coração de alegria de estar na Sua presença, Pai. Nos ensina, Pai, nos ensina todos os dias como sermos filhos obedientes a Ti, como sermos, Senhor, discípulos aprovados por Ti, discípulos corajosos, discípulos obedientes, discípulos humildes, assim como Jesus foi, Pai. Nos ensina, Senhor, a cada dia mais. E hoje, Pai, que não seja diferente. Espírito Santo de Deus, você tem completamente, total acesso sobre esse culto, sobre essa palavra, que é somente sua. Trabalhe no coração de cada pessoa aqui. Pai, abra o coração, abra os ouvidos espirituais de cada um que está aqui, para que eles somente possam te ouvir. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Como eu disse, um pouquinho a mais hoje, amém? Assim como o pastor falou também no começo do culto, nós passamos cinco segunda-feiras. 5 segunda-feiras aprendendo como ser discípulos, como ser discipulados, amém? Como ser discípulos de Jesus. Nessas 5 segunda-feiras que passaram, nós aprendemos que o verdadeiro discípulo segue, aprende e vive como Cristo. Que o verdadeiro discípulo é aquele que obedece e vive o que aprendeu. Aprendemos que o verdadeiro discípulo cresce espiritualmente, o discípulo maduro deixa de ser influenciado pelas coisas desse mundo e passa a viver com firmeza em Cristo. Aprendemos também que o verdadeiro discípulo produz frutos, sim, que permanece na vida das pessoas e do reino de Deus. E aprendemos também que o verdadeiro discípulo não apenas segue Jesus, mas também investe na vida de outras pessoas. Investe na vida de outras pessoas com oração e testemunho. Amém? E a Bíblia está cheia de pessoas comuns, igual eu e você, que foram discípulos, que foram discipuladores de outras pessoas, independente da situação que elas estavam passando, seja no vale ou no monte. Temos os exemplos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, já velho, depois de passar uma vida toda falando as boas novas do Evangelho, mesmo lá preso, dentro da prisão, ele encoraja Timóteo a não desistir de propagar o Evangelho do Senhor, a não se envergonhar do Evangelho do Senhor. Amém? Vamos lá. Na carta de 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo do 1 ao 6 diz assim, olha só o que Paulo fala para Timóteo. Paulo falando para Timóteo, meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades, confirmada por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmitir a outras pessoas. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se fizesse, não poderia acreditar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Tudo que nós aprendemos nas 5 semanas de discipulado, Paulo fala em 6 versículos para Timóteo, de tudo que nós precisamos fazer, e tudo que nós precisamos ser como discipulador de Jesus. E o que Paulo diz? Que o discípulo aprende, segue e ensina o que aprendeu. Que o discípulo transmite o que aprendeu. Que o discípulo maduro suporta o sofrimento. Que o discípulo gera frutos por meio de Cristo Jesus. Que o discípulo tem que ser obediente à palavra de Deus. Amém? Então agora, juntinho do Espírito Santo, vamos aprender, junto com a Bíblia, né? Lendo a Bíblia com emoção, como disse o pastorzão. E
uma pessoa também que nos ensina como ser discípulos aprovados por Deus. A minha Bíblia aqui é a cura de Naamã, mas, na verdade, na história de Naamã, ou melhor, na história da serva de Naamã, oferece poderosas lições de fé, serviço e obediência, que são essenciais para o nosso discipulado. Então, hoje, nós vamos focar os nossos olhares, que nossos olhos saltem na menina serva de Naamã. Amém? E como todo mundo, né, tem um tema, né? Essa ministração tem um tema. E o tema nada mais pode ser que coração inclinado para Deus. Coração inclinado para Deus. Amém? Vamos ler aqui então. Eu não falei nenhum capítulo, né? É 2 Reis, capítulo 5, versículo do 1 ao 14. 2 Reis, capítulo 5, versículo do 1 ao 14. Amém? Vamos lá. A minha Bíblia começa assim. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Lepra naquela época, irmãos, não tinha cura. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu servo fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com essa carta apresento o meu servo Naamã, quero que o rei cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas e disse: acaso sou Deus, capaz de dar ou de tirar a vida? Por que esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. E ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que ele movesse as mãos sobre a minha lepra, invocando o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios de Abana e Farfar, em Damasco, melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer a instrução dele, pois disse apenas: vá e lave-se e será curado. Assim Naamã desceu o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como de uma criança, e ele foi curado. Amém? Glória a Deus. Como eu falei no começo, a história da serva de Naamã, ela nos ensina várias lições poderosas sobre o discipulado. E hoje eu separei 7 lições para nós aprendermos juntinho do Espírito Santo. E a primeira que eu aprendo aqui é: a fé pode fluir nas circunstâncias mais difíceis. A fé pode fluir nas circunstâncias mais difíceis. Por quê? Porque a serva de Naamã era uma menina israelita, uma serva,
vivendo num contexto sombrio, amém? Porque ela estava ali como serva, ela tinha sido separada do seu pai, da sua mãe, da sua terra natal, para vir ali servir como serva da esposa de Naamã. E nós vimos que nem o nome dela é citado, é serva da esposa de Naamã. Então ela estava naquele contexto de opressão, mas apesar dessa situação, ela manteve sua fé sólida em Deus e na sua capacidade de realizar milagres. Mesmo quando o mundo em sua volta parecia sombrio, ela permaneceu confiando no Senhor. Olha que lição para nós. Mesmo no monte, mesmo no vale, ela estava ali confiante no Senhor. Para nós, no discipulado, a fé não é baseada em circunstâncias favoráveis. Não. A fé para nós tem que ser sólida em Jesus, assim como foi para aquela menina. Sim, sólida no caráter de Deus, porque o caráter de Deus não muda, independente se a gente está numa situação boa ou ruim. O caráter de Deus sempre vai ser o mesmo. Nós, como discípulos, teremos que manter nossa fé inabalável no Senhor. Mesmo quando enfrentamos adversidades, e mesmo assim, encontrando essa adversidade, teremos que ser exemplos de confiança para outras pessoas, pelas verem o caráter do nosso Deus através dos nossos comportamentos. Amém? Então, nós aprendemos aqui, na primeira lição, que a fé não pode fruir. A fé tem que fruir nas circunstâncias mais difíceis da nossa vida. A gente não pode só servir o Senhor quando vai tudo bem. E essa menina nos ensina isso. Amém? Segunda lição que aprendemos com essa serva. O discipulado exige servir com compromisso e amor. Olha lá, a serva de Naamã, essa menina, não só importou com a dor do comandante, ela buscou a solução. Imagine quantas pessoas que estariam no lugar dela, que ia falar, eu não. Eu sou serva, estou longe da minha família, estou longe de tudo. Deixe a dor dele. A dor dele é a dor dele. Não. A palavra fala que ela teve compaixão. Ela buscou a solução. E ela direcionou Naamã ao profeta Eliseu em Israel, como resposta para a sua cura. Mesmo na posição subalterna que ela estava, como serva, ela ainda teve compaixão. Isso é um coração inclinado para Deus. Amém? Mostrando que para nós que no discipulado, nós como cristãos, não é apenas ensinar, mas também servir. Ela falou que tinha um profeta em Israel, ela disse onde que o profeta estava, ela disse onde seria a ponte para a cura para Naamã. Ela usou a posição que ela estava para ser uma ponte de transformação e cura para Naamã. Amém? Então, o discipulado exige que nós servirmos com compromisso e amor. Não é somente servir, é ter amor. Amor pelo próximo, amor pela dor do próximo. Amém? E vamos lá. E o verdadeiro discípulo envolve no serviço. Como discípulos de Cristo, não devemos ser egoístas e nem indiferente com a dor das pessoas que estão ao nosso lado sofrendo. Amém? Somos chamados a servir com compromisso e a compartilhar a verdade, apontando a solução. E qual que é a solução para todos os problemas? Qual é que é a solução? Jesus. Apontando as pessoas para Jesus. Porque quando as pessoas estão no mundo, elas estão tão aflitas, com tantos problemas, tão atônicas com os problemas, que elas não conseguem ver que só Jesus resolve os problemas delas. Amém? Terceira lição que aprendemos. O discipulado exige coragem. Coragem para falar a verdade. Olha lá. Lá no texto, no versículo 3 diz assim: certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele curaria da lepra. Ela teve coragem de falar. E mesmo na situação que ela estava, e mesmo na situação de serva, e mesmo naquela situação, ela teve coragem. A serva teve coragem de falar. Ela teve coragem, ela se posicionou em falar a verdade para sua senhora. Ela não teve medo, ela não temeu as possíveis consequências que poderiam acontecer pela sua intervenção de estar falando sobre uma cura. Amém? Porque naquela época, a lepra não tinha cura, como eu disse no começo, lepra não tinha cura.
E ela foi corajosa em falar do Deus que ela servia, do Deus que ela conhecia, amém? E falar a verdade com ousadia, e apontou a Naamã para uma única solução, a solução real, que era Deus. A intervenção divina através de quem? Do profeta Eliseu. O discipulado verdadeiro para nós envolve coragem para falar a verdade, mesmo quanto isso é difícil ou desconfortável. Amém? Para nós, discipuladores, temos que ter coragem em falar a verdade. Não esperar para que o dia esteja ensolarado, para que o dia esteja bom, seja lá no seu trabalho, na sua faculdade, no seu serviço, para um parente, para um ente querido, para o seu vizinho. Ah, não, hoje não vou falar de Jesus. Não, hoje eu sei que ele está precisando, mas hoje não. Não, nós precisamos ter coragem de sempre abrir a nossa boca e falar do amor de Jesus, que Ele é o único que nos cura. Amém? Assim como eu disse, como discípulos de Cristo, precisamos ser corajosos em compartilhar a mensagem do Evangelho e conduzir outras pessoas a essa verdade. Amém? Quarta lição que aprendemos com essa menina. A obediência ao mandamento de Deus é essencial para a transformação. A obediência ao mandamento de Deus é essencial para a transformação. Olha lá no capítulo, no versículo 14. Versículo 14 diz assim: assim, Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável, como de uma criança, e ele foi curado. Amém? Naamã, nós vimos aqui no texto que ele resistiu, ele não quis ser curado. Ele queria a cura, porém, ele queria que a cura fosse que o profeta saísse lá fora com uma farinha de cordão, que o profeta estendesse um tapete vermelho para ele, que o profeta fizesse magia mirabolante para que ele fosse curado. Ele achou que o Rio Jordão era muito simples para uma cura. E o mais lindo de tudo isso, que Naamã, após assistir uma simples instrução do profeta Eliseu, e depois que ele vai obedecer a essas instruções, ele é curado. Mas o mais interessante de tudo isso, é que eu vejo nessa lição, que o Rio Jordão, que ele achou tão simples, nada mais é do Rio Jordão, que João Batista, que o pastor falou aqui no Dízimo e Ofertas, João Batista batizou Jesus, o nosso Salvador. Séculos depois, Jesus foi batizado nesse mesmo rio que ele achou tão simples, que hoje é como referência para nós do nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, a cura de Naamã aconteceu depois que ele se humilhou. Depois que seus servos falaram: mas Senhor, se ele falasse para o Senhor fazer coisas mirabolantes, o Senhor não faria? Então por que o Senhor não faz uma coisa simples? Quando ele se humilhou e se banhou no rio 7 vezes, a pele dele foi curada. A obediência a Deus não é sempre uma questão de entendermos todas as coisas, mas de confiar no que Ele faz e ordena é perfeito. O discipulado cristão, então, envolve levar as pessoas a obedecerem a Deus. Sim, nós como discipulados de Deus, temos que levar as pessoas a entenderem e a obedecer a Deus, independente da situação, independente do que está acontecendo. Porque muitas vezes o inimigo nos cega, ele não deixa que nós entendamos o que está acontecendo. E as pessoas querem respostas, não, é somente obedecer. Se humilhar e obedecer. Assim como Naamã se humilhou, obedeceu e foi curado de uma doença que não tinha cura naquela época. Para vocês terem uma ideia, a lepra foi curada nada mais que agora no século XIX. Foi descoberta a cura da lepra no século XIX. Então, naquela época, a lepra chegava à morte. E a pessoa que tinha lepra, ela era afastada da sociedade, porque a lepra era contagiosa. Então você vê o grau da doença de Naamã, e que o Senhor fez através de uma menina. E o mais interessante em tudo isso, é que aquela menina, os historiadores contam que, a Bíblia não fala, mas os historiadores e teólogos falam que ela teria por volta de 12 a 14 anos. Uma menina. Amém? E olha só. Quinta lição que aprendemos com essa menina.
Deus usa pessoas simples e humildes para realizar seu propósito. Sim, Deus usa pessoas simples e humildes para realizar seus propósitos. A serva de Naamã era uma menina, uma pessoa sem status, sem poder, sem riqueza. No entanto, ela foi usada por Deus para levar a Naamã a cura. Era uma menina que veio da sua terra, da sua família, longe de todos. E como eu disse aqui, uma menina que os historiadores falam que tinha entre 12 e 14 anos. Mas Deus escolheu usar uma menina, uma serva, para realizar algo grandioso. A serva de Naamã não era uma líder religiosa, uma profeta, mas mesmo assim foi usada por Deus de forma poderosa. Isso nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa, independente de sua posição social, para cumprir seus propósitos. Deus é simples. Jesus nasceu numa manjedoura. Tudo do Senhor é simples. Não tem coisas mirabolantes. É simples. É somente nós confiarmos no Senhor. Confiarmos no Senhor. No discipulado, não importa o nosso status, posição social ou recursos. Não, isso não importa. Sabe o que importa? Sabe o que importa? Importa o nosso coração. O nosso coração inclinado para o Senhor. O nosso coração inclinado para o Senhor em obedecer. Deus pode usar a mim, a você, a qualquer um de nós. Deus pode nos usar para cumprir a sua vontade. Sim, Deus pode usar a mim ou a você para cumprir a sua vontade. Só depende do meu e do seu coração de estar inclinado a Deus. Inclinado a Deus. O discipulado não se baseia em talentos ou qualidades humanas. Muitas pessoas acham que é isso. Não, não são seus talentos nem suas qualidades humanas. São a sua obediência a Deus. Obediência a Deus e um coração inclinado para obedecer. Assim como essa menina foi. Amém? Então, nós vimos aqui que uma menina de 12 anos, mais ou menos como os historiadores dizem, foi usada por Deus para curar uma doença que não tinha cura, através do seu falar, através do agir. Eu acredito que quando ela falou para a senhora dela, se o meu Senhor fosse ver o profeta Eliseu lá em Samaria, isso no ouvido da senhora dela deve ter soado com um louvor de cura para o seu marido. E é assim que nós devemos ser para as pessoas ao nosso redor. Ser simples, coisa simples, não é coisa manipulante. Não é nós esperarmos o sol estar radiante ou o dia estar mais azul para falarmos do Senhor. Não, não. O Senhor espera um coração inclinado a Ele. Pessoas obedientes a Ele para falar da palavra dEle. E Ele pode usar qualquer um que esteja com o coração disposto a falar do Senhor. Amém? Sexta lição que aprendemos com essa menina. A cura e transformação depende de humildade e obediência. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança e ele foi curado. Sim, assim que Naamã se humilhou e seguiu a instrução do profeta e banhou-se no rio 7 vezes, ele foi curado. Ele foi curado. Ele foi curado porque ele se humilhou e fez o que era simples. Como eu disse agora há pouco, Jesus era simples. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus era simples. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Um coração humilde, obediente para obedecer ao Senhor e às instruções deles que Ele tem para nós. Amém? Naamã, um grande comandante militar, quase perdeu sua cura por causa do seu orgulho e a falta de humildade para seguir uma simples instrução. Quantas vezes nós perdemos bênçãos por achar que aquilo não era nada, porque achar que aquilo não era para nós, por achar que aquilo não era simples demais. Irmãos, como diz a pastora Lídia, vamos ficar atentos aos sinais, porque o Espírito Santo está o tempo todo falando aos nossos ouvidos. O Espírito Santo está o tempo todo querendo mostrar sinais para nós todos os dias.
A cura, então, só aconteceu quando ele se humilhou e obedeceu uma instrução simples do profeta, mostrando que a transformação espiritual e física requer humildade e disposição para quê? Para obedecer. Nós, no discipulado, para nós, isso envolve humilhar-se diante de Deus. Sim, humilhar-se diante de Deus para obedecermos a Ele na Sua palavra, em tudo o que Ele diz em Sua palavra, mesmo quando parece simples ou desafiadora. A verdadeira transformação só ocorreu quando somos transformados, quando transformados mesmo, e sermos forjados a ficar lá no chão para escutar a voz do Senhor e ouvir as instruções do Senhor, independente dos nossos próprios expectativas, do que nós achamos que vai acontecer, de que coisa grande vai vir. Não, o Senhor é simples, o Senhor é simples. Assim, o Senhor usou uma menina para ser a ponte de cura de um comandante militar que tinha uma patente muito alta naquela época. 7ª lição que aprendemos com a cura de Naamã, através da vida da serva de Naamã. A palavra de Deus sempre leva a cura e a transformação. A palavra de Deus sempre leva a cura e a transformação. A palavra de Deus. Olha que ela disse: como seria bom se meu servo fosse ver o profeta Eliseu. A menina serva apontou para a palavra de Deus, dada pelo profeta Eliseu como meio de cura para Naamã. A palavra de Deus é poderosa e sempre leva à transformação, seja física, emocional ou espiritual. A serva sabia que a solução para a lepra de Naamã estava na palavra dada por Deus. Nós, principalmente nós, precisamos levar as pessoas a crer na palavra de Deus, pois ela é o veículo de cura e transformação. Nós devemos ensinar as pessoas, falar para as pessoas que a Bíblia não é apenas um conjunto de ensinamentos, mas instrumento divino para curar e restaurar vidas. A palavra de Deus para curar e restaurar vidas. Amém? O louvor pode subir. Amém? E na história da menina de Naamã, na serva de Naamã, nós aprendemos 7 lições valiosas para nós. Sim, 7 lições valiosas para nós. Ela nos ensina profundos ensinamentos, que parecem tão simples, que parece tão pequeno, que quase nem olhamos na história, porque nós ficamos tão focados na cura de Naamã, ficamos tão focados na cura que ele teve, que esquecemos que foi uma menina, uma serva, deixando a sua terra natal, os seus pais, a sua família, e que foi através da vida dela que ele foi curado. Nem o nome dela é mencionado na Bíblia, mas ela estava ali, tendo como ponte para levar a cura desse homem. Ela nos mostra que não é apenas questão de ensinar, mas de viver a fé de forma prática, com coragem, serviço, obediência e humildade. Sim, ela teve um serviço, ela foi obediente à palavra de Deus e com humildade. Como discípulos de Cristo, somos chamados a imitar essas atitudes, apontando para a solução divina e levando os outros a experimentar a transformação que só Deus pode proporcionar. Que possamos ser como a serva de Naamã, instrumentos fiéis de Deus para o discipulado e transformação do mundo. Segunda-feira, ontem, estivemos aqui e a pastora nos falou de nossa geração, que nós somos responsáveis pela nossa geração. Aí eu te falo, imagina o que a mãe e o pai daquela menina passou para ela, sobre o caráter de Deus, de quem era Deus, para a fé daquela menina estar tão firmada no Senhor, mesmo longe do pai, mesmo longe da mãe, em uma terra distante, sendo serva, a fé dela continuou inabalável. Ela continuou com o coração inclinado em Deus, inclinado em servir, independente do que ele estava passando. Imagine nós, uma situação dessa. Você falaria para ele que tem um profeta que cura lá em Samaria?
mas ela não. Isso é coração rendido ao Senhor, coração rendido ao Senhor. E nós temos que ter essa conexão com nossos filhos. Temos que ser pais que falam de Deus para nossos filhos, filhos enraizados na palavra de Deus, porque independente de onde eles estiverem, eles têm que saber quem é Deus na vida deles. Nós não vamos estar todo o tempo com nossos filhos, então, mas nós vamos saber que Deus cuida dele, porque eles estão enraizados no Senhor. E porque não importa a bicicleta, o carro, a faculdade que nossos filhos fazem, isso é bênção, isso é muito bênção. Carro, bicicleta, faculdade é muito bênção, mas o que importa são os princípios bíblicos que ensinamos para nossos filhos, de quem é Deus, de que vai gerar de geração a geração, que eles vão levar para a geração deles. Independente de onde ele esteja, seja no vale ou se seja no monte, eles estarão firmados com o caráter no Senhor Jesus. Memórias para uma vida de louvor e de adoração a Deus. Lá em Provérbios 22, 6 fala assim: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não desvirão dele. Ensine os seus caminhos, ensine os seus filhos no caminho do Senhor, e mesmo quando envelhecerem, não desvirão dele. E mesmo quando não estiver perto de nós, não desvirão dele. Que tenhamos um coração inclinado para Deus. Sim, que nós tenhamos um coração inclinado para Deus. Sim, um coração inclinado para Deus, mas de dentro para fora. Que o Senhor faça morada no nosso coração. Que independente das circunstâncias que estejamos passando, o Senhor, o caráter do Senhor não muda. Ele não muda. Que nós possamos estar aqui, igual a serva de Naamã, com o caráter de Deus firmado e inabalável, com uma fé forte em Cristo Jesus. Em servir, em obedecer e em humildade. Só assim seremos discípulos aprovados por Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. É isso que Deus espera que nós passamos para a nossa geração. De quem é Deus, independente das situações que estamos passando. Nós vemos ali que a menina tinha entre 12 e 14 anos. E olha que fé inabalável no Senhor. E olha que menina de coração inclinado a Deus, em obedecer, em servir e levar esse homem até a cura, até a Deus. Com o coração inclinado ao Senhor, independente da situação que ela estava, independente do que ela estava passando, ela sabia o caráter do Deus que ela servia. Amém? Glória a Deus. Pastor? Aleluia, aleluia. Irmãos, eu quero orar com você diante dessa palavra. Logo a seguir, a gente vai adorar ao nosso Deus, amém? E eu gostaria, irmão, que você focasse em tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração nessa noite. Evidentemente, a cura foi o fechar daquilo que o Senhor tinha na vida de Naamã. Mas o Senhor quer que nos traga a atenção da serva, daquela menina que foi usada para que um milagre acontecesse lá na frente. E a palavra do Senhor nos diz que Naamã, ele reconheceu quem era o nosso Deus, amém? Se você ler um pouquinho lá na frente, no verso 15, ele diz: agora eu sei que há um Deus em Israel. Você parou para pensar, igreja, que é isso que o Senhor espera de nós? Que a minha e a sua vida seja para exaltar e glorificar o santo nome do nosso Deus. Não tem nada a ver conosco. A honra e a glória não é nossa. O Senhor, Ele usa os improváveis, assim como eu e você, nós éramos o quê? Improváveis. Mas o Senhor, Ele nos chama nessa noite para resgatar um coração disposto a servir e um coração disposto a falar do seu amor. E eu quero orar com você diante de tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, debaixo desse tema, um coração inclinado para Deus, para que as pessoas, assim como Naamã, digam assim: agora eu sei e eu reconheço que não há outro Deus, senão o Deus de Israel. Amém? Então vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele falou aos nossos corações, desde a abertura.
nos louvores, na dança, nos dízimos e na sua palavra. E o Senhor, Ele nos encaminhou até esse momento, para que nós tenhamos, conforme o tema dessa mensagem, um coração inclinado para o Senhor, um coração inclinado para as coisas de Deus. Que o Senhor cresça, que o Senhor cresça cada vez mais nas nossas vidas. Senhor, meu Deus, poderoso Pai, a Tua palavra, Senhor, foi ministrada aos nossos corações. Senhor, todas as vezes que nós lemos, Senhor, essa passagem, o foco é simplesmente na cura. O foco simplesmente, Senhor, é no Naamã, no personagem principal dessa passagem. Mas nessa noite o Senhor nos trouxe uma outra visão. Aleluia. Um outro discernimento dessa palavra, Senhor, que é daquela serva, daquela menina, Senhor, de apenas 12 a 14 anos. Senhor, muitos de nós estamos esse tempo dentro da sua casa, caminhando com o Senhor até mais. E nós não temos sido ganhadores de almas para o Teu reino. Sequer, Senhor, abrimos os lábios para falar do Teu amor, da Tua graça, Senhor, do Teu poder. Mas o Senhor Jesus deixou muito claro que não é por muito falar, mas sim, Senhor, através das nossas vidas. Que a nossa vida, Senhor, seja um exemplo de verdadeiros cristãos. Porque muitas pessoas, Senhor, têm se achegado a nós, e nós temos ficado calados. Temos, Senhor, ficado quietos diante da dor do próximo, Senhor. Nos perdoe nessa noite. É verdade, Senhor, nós estamos vindo de grandes aprendizados, mas o que é o aprendizado se não colocarmos em prática tudo aquilo que nós vivenciamos na Tua casa? O Senhor espera muito mais de nós. Senhor, nós não seremos aqueles que ficarão calados, aleluia. Nós seremos uma geração que falará do Teu amor para todos aqueles que se achegarem a nós. Eles não sairão sem sequer ouvir do Teu amor. Senhor, trabalhe nas nossas vidas, Senhor. Talvez nós tenhamos essas dificuldades, mas o Senhor olha do alto, Senhor, e olha o quê? Os nossos corações. Corações inclinados para Te adorar. Senhor, aquela menina, ela não olhou as circunstâncias, ela poderia cultivar no seu coração o ódio, o desprezo, mas ela não foi dessa forma. Pelo contrário, diz a palavra que ela foi ousada e falou do Teu amor, Senhor. Simplesmente ela falou a verdade, ela falou aquilo que estava no seu coração. Assim, Senhor, como nós, não importa as circunstâncias, Senhor, nós queremos clamar nessa noite: eis-me aqui, Senhor, usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Senhor, nós nos entregamos a Ti com amor e com compromisso. Que nós não esperemos, Senhor, todas as circunstâncias favoráveis, como aquela menina disse, Senhor, que ela era serva, mas na realidade ela era escrava. Ela era, Senhor, escrava. Ela foi tirada dos braços dos seus pais, Senhor, levada para uma terra que ela não conhecia. Mas aquilo que fortalecia o seu coração era a Sua presença, Senhor. O Senhor é aquele que está conosco em todos os momentos, aleluia. E isso é uma promessa do Senhor, que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos, aleluia. E ela teve coragem, ela foi ousada e falou simplesmente a verdade. Ela nem aumentou nem diminuiu, ela falou a verdade. Senhor, nós não precisamos enfeitar o Evangelho. Nós não precisamos acrescentar ou diminuir, simplesmente falar a verdade. E nós queremos falar ao mundo que o Senhor Jesus que nós conhecemos, Ele cura, aleluia. Ele restaura, aleluia. Ele traz o arrependimento aos corações, aleluia. E Ele transforma aqueles que estão caídos para que eles se levantem e sejam servos. Que eles sejam servos dispostos
a trabalhar para o reino de Deus. E simplesmente diz: Senhor, como é importante obedecer os teus mandamentos, ter humildade e obedecer tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E como foi dito, a palavra do Senhor sempre cura e transforma. A tua palavra é suficiente. A tua palavra é suficiente, Senhor, para nós nessa noite. Senhor, nós queremos ser como aquela menina. Senhor, por muito menos nós desprezamos o Evangelho. Por muito menos, Senhor, nós abandonamos os teus caminhos. Senhor, por muito menos nós deixamos, Senhor, de ser verdadeiros adoradores. Senhor, nós queremos ter o mesmo coração dessa menina. Senhor, nós queremos ter o mesmo coração dessa menina nessa noite. O foco está em Naamã, mas o Senhor usou aquela menina para que Naamã fosse curado. E com certeza, Senhor, não somente Naamã se rendeu aos teus pés, porque ele disse: eis agora que reconheço em toda a terra que não há outro Deus, senão o Deus de Israel. Mas a sua esposa, a sua casa, os seus familiares, todos se renderam aos pés do nosso Deus que é poderoso. E é isso, Senhor, que o Senhor espera. Mas essa mudança começa de dentro para fora. Essa mudança começa de dentro para fora. Senhor, muda corações aqui nessa noite. Muda, Senhor, pensamentos, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu tenho certeza, Pai, que nós seremos ganhadores de almas para o Teu reino. Senhor, continue nos usando conforme a Tua vontade. O Senhor nos trouxe um belo exemplo dessa serva de Naamã. Assim nós queremos ser da mesma forma. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade. E a sua noiva, a sua igreja nessa noite diz amém. Amém, irmãos? Seja feita a vontade do Senhor, na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Que a vida dessa menina seja um grande exemplo para nós, e que a mudança comece agora, de dentro para fora, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? E vamos juntos adorar ao nosso Deus. Irmãos, eu quero orar com você, encerrando o culto dessa noite. Eu tenho certeza que você foi abençoado nessa noite, amém? Que o Senhor, Ele usa os improváveis. Prazer, eu sou um improvável do Senhor, assim como você. E o Senhor, Ele quer que a minha vida e a sua vida seja para a honra e glória do seu nome. Que nós possamos sair dessa noite entendendo que não é cargo, não é aquilo que você acha que nós devemos ser, mas sim aquilo que o Senhor espera de mim e de você. Que nós possamos fazer diferença aonde nós estamos, seja lá no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sociedade que você faz parte. Que aonde nós chegarmos, a luz de Cristo tem que chegar. Amém? Aonde nós chegarmos, o nome do Senhor tem que ser exaltado em todos os lugares. Assim como aquela menina que foi usada e ficou registrado, para que juntos nós possamos entender que a vontade do Senhor sempre vai prevalecer. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez aqui nessa noite. Amado Deus, obrigado. A palavra, Senhor, que vem ao meu coração neste momento é gratidão. Senhor, culto após culto, o Senhor tem se revelado, o Senhor tem falado aos nossos corações. Como é bom, Senhor, te servir e te adorar, Senhor, neste lugar.
E eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor tratou e curou corações aqui nessa noite. E eu creio também, Senhor, que houve cura, assim como Naamã, aleluia, para que o teu nome fosse honrado e glorificado mais uma vez no meio da sua igreja. Assim como Naamã, ele pôde ver e saber que havia um Deus grandioso e poderoso em Israel. Assim, Senhor, nós clamamos que há um Deus poderoso no meio de nós, o El Shaddai. El Shaddai é o nosso Deus. Aleluia. Como é bom, Senhor, te servir e te adorar. Senhor, use-nos conforme a tua vontade, que de fato e de verdade nós nos tornemos ganhadores de almas, para que o teu nome seja exaltado e glorificado no meio de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que o Senhor olhe do alto e veja, assim como o coração daquela menina, um coração inclinado a Deus, um coração inclinado a te adorar, um coração inclinado a buscar as coisas do reino. Muito obrigado por tudo, no nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, e todos digam amém. Amado irmão, ide em paz, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.